Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do professor Dr. Davi Tangerino, pelo gentil e honroso convite para presidir este painel, dar boas-vindas a todos a essa apresentação do primeiro Congresso Internacional de Estudos Constitucionais Penais aqui da instituição, hoje com dois ilustríssimos professores, são referências em nível nacional na sua área, e sem mais delongas eu vou passar a palavra ao secretário da mesa, Dr. Orlandino, que vai fazer a apresentação do currículo dos palestrantes. Boa noite a todos. Acho que é um pouco dispensável essa apresentação, porque são dois expoentes da área, mas apenas para alguns que querem conhecer um pouco mais do currículo, talvez. O professor Dr. Luciano Feldens é professor de graduação em Direito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC, Rio Grande do Sul, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Valladolid, pós-doutorando em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre em Direito pela Unicinos, especialista em Direito Penal pela Unicinos, graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e ex-procurador da República, atualmente advogado. Temos do meu lado direito aqui também o professor Dr. Geraldo Prado, professor adjunto da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Gama Filho, é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, parecerista na Geraldo Prado Consultoria Jurídica. Acho que não é necessário se falar mais nada depois de ter lido esses grandes currículos. Então, passo a palavra primeiro ao professor Geraldo Prado, que iniciará os trabalhos desta noite. Cordial boa noite a todos. Eu, inicialmente, quero manifestar a minha alegria de estar de volta na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu graduei aqui, tenho enorme orgulho de ter cursado Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e algumas vezes tenho voltado à Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em encontros que para mim têm sido muito marcantes. A despedida do Augusto Thompson, outro ex-aluno aqui da UERJ, a atuação dos professores, advogados desta casa, dos movimentos sociais, um processo de transformação política que, para além da alta qualidade do ensino jurídico na UERJ, qualifica esta casa como uma casa da cidadania. Portanto, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer de coração ao professor Davi Tangerino, ao Vitor, não sei se o Vitor está aí, ao Vitor também. Muito obrigado, Vitor, muito obrigado, professor Davi, por esta oportunidade, uma oportunidade que se enriquece por dividir a mesa com o professor Luciano Feldens, ex-procurador da República, advogado, um dos mais competentes advogados criminais do Brasil, professor da PUC de Porto Alegre, que é a minha segunda casa, professor. Eu estarei lá no final do mês, num encontro que está sendo organizado, e estava pensando nisso. Como lá os gaúchos me recebem tão carinhosamente, tão especialmente, tão generosamente. Dividir essa mesa com o professor Feldens é também motivo de muito prazer. Muito prazer. E meus dois amigos também, nosso presidente da mesa, meu colega, professor da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Diogo Malan, que, para além de ser um extraordinário pesquisador e professor, é também um advogado criminal muito qualificado e muito respeitado, Dr. Orlandino, também, mestrando aqui da UERJ e advogado que honra as tradições da Advocacia Criminal do Rio de Janeiro, Nilo Batista e tantos outros. Não é pouca coisa, não é pouca coisa.
Vamos ao tema: o processo penal brasileiro 25 anos depois da Constituição. Transformações e permanências. É um tema ousado e que não permite sínteses que possam dar conta de todo este universo composto de práticas e também de conhecimento, saberes que envolvem a administração da justiça criminal, a definição da responsabilidade penal das pessoas. O tema é complexo, há várias formas de abordá-lo, e é ainda mais complexo quando se pensa em falar sobre sistema de justiça criminal e processo penal, olhando os últimos 25 anos. Um mundo que se transformou, sociedades pós-industriais, sociedades marcadamente interconectadas, mas também um mundo que continua sendo um lugar de diferenças abissais que, nos valendo de uma categoria da sociologia consagrada por Boaventura de Souza Santos, se colocariam na periferia do mundo, mas uma periferia do mundo que não é mais geográfica, que não é mais topográfica, uma periferia do mundo que é muito mais um conceito cultural, social, econômico, uma periferia do mundo que está também no centro, em todos os centros e em todos os lugares. Estes 25 anos que testemunharam o fim da Guerra Fria e da bipolaridade, também testemunharam novas formas de coexistência, nem sempre pacíficas, de afirmação de desigualdades, talvez até da aceleração destas desigualdades, da sua multiplicação no mundo, com projeção inegável, indiscutível no campo da aferição da responsabilidade penal, no campo da adjudicação das soluções penais, no funcionamento do sistema de justiça criminal. Um mundo muito mais complexo, que exige ferramentas intelectuais bastante sofisticadas, tão diferentes daquelas que marcaram, por exemplo, a minha graduação em Direito, que se tinha que aprender para trabalhar na área criminal. Quando eu estudei aqui, é muito pouco e muito limitado em termos de continente, um saber específico processual penal em sentido estrito, do que se tem necessidade de conhecer hoje. Uma formação processual penal hoje, ela reivindica conhecimentos qualificados de sociologia, de filosofia, de história, de ciência política, de direito, hermenêuticos, pragmáticos, de direito penal e, claro, também de direito processual penal. Eu aqui fui aluno de Weber Martins Batista. E me recordo das aulas do professor Weber, um extraordinário processualista penal, sem dúvida alguma, mas eu me recordo de ter estudado direito processual penal com ele, investigando, interrogando o sistema do Código de Processo Penal, me tornando um expert nas estruturas do Código de Processo Penal, tentando interpretá-las, entendê-las. E meus alunos hoje, da graduação, eles até trabalham com o Código de Processo Penal, mas este não é o seu principal instrumento de acesso ao conhecimento concreto a respeito do sistema de justiça criminal. As coisas mudaram muito, mudaram bastante. E a mudança, ela não significa
de modo automático ou de maneira necessária, um deixar para trás aquilo que é antigo. Eu, inspirado nas lições de um importante professor português, não sei, eu tenho a impressão que é o professor com quem o professor Luciano Felder estava numa interlocução lá na Universidade de Coimbra, o professor Rui Cunha Martins, que é responsável, coordenador do programa de pós-doutoramento da Universidade de Coimbra, inspirado nas lições do professor Rui, e também tem um outro importante estudioso cujos trabalhos têm peso na minha formação, que se chama Mirjan Damaskar, a quem eu cheguei para estudar transição do autoritarismo para a democracia, mas de quem aprendi muito sobre sistemas processuais e sistemas de justiça criminal. Inspirado nas lições de Mirjan Damaskar e de Rui Cunha Martins, eu estou bastante convencido de que, da mesma maneira que não há uma relação geográfica atualmente entre centro e periferia, quando se pensa na vida nua, na vida como ela realmente é, há uma periferia no centro de Nova York, há uma periferia no centro de Madrid, e há um centro na periferia do Brasil, um centro rico em Ribeirão Preto. Então a questão não é geográfica, as noções não são geográficas, as de transição também não são meramente temporais. E quebrar essa lógica de que o passado fica no passado, de que ele não se infiltra no presente, ele não desliza para o presente, entender que transição é muito mais um estado do que uma passagem. Quando se pensa, vou transitar de um lugar para outro, se raciocina num padrão muito mais simples, e a complexidade que se exige hoje, ela nos cobra reconhecimento de que estamos permanentemente em transição. O que estava lá atrás e que nós gostaríamos de deixar para trás, muitas vezes não fica, segue conosco, se infiltra, e até mesmo, para mencionar aqui, não sei se eu vou chegar a ler o texto do professor Perfecto Ibáñez, importante jurista espanhol, Tribunal Superior Eleitoral, até mesmo em sistemas de justiça criminal que buscam consolidar uma tradição democrática, esse passado ele se encastela e se torna hegemônico. E no campo do sistema de justiça criminal, este passado, particularmente na nossa realidade brasileira, este passado leva o nome de autoritarismo. Não é uma questão exclusivamente nossa, não é uma questão apenas de sociedades que viveram regimes políticos autoritários. Quando se olha para a realidade de Guantánamo, quando se investiga, quando são investigados os dispositivos processuais penais do ato patriótico, do conjunto de atos de controle via processo penal nos Estados Unidos relativamente ao terrorismo, você sabe que, ao contrário do que talvez fosse o desejo dos pais fundadores dos Estados Unidos, da República Norte-Americana, da democracia norte-americana, há muito autoritarismo ali. Passado e presente se fundem e estão juntos, estão misturados, e a nossa tarefa intelectual, penso eu, é de tentar, no plano conceitual, separar as coisas, para depois, na atuação concreta, no campo político, que muitas vezes é uma delegacia de polícia, muitas vezes é um tribunal, uma vara criminal, um tribunal estadual, federal, Superior Tribunal de Justiça, mas até pode ser as ruas. E nós estamos experimentando essa realidade no Brasil nos últimos 2 meses, toda essa construção, toda essa energia intelectual ela possa produzir
efeitos que nós desejamos que sejam emancipatórios. Para além de emancipatórios, transformadores. Então, feita essa introdução, e para afirmar a permanência do que deveria ser a mudança, eu consigo, em primeiro lugar, que do dia 5 de outubro de 1988 para cá, nós tivemos 33 ministros no Supremo Tribunal Federal. 33 ministros. O mais antigo ingressou no Supremo Tribunal Federal em 22 de fevereiro de 1967 e deixou o Supremo Tribunal Federal em 26 de janeiro de 1989, se chama Jaci Falcão. Portanto, trabalhou poucos meses depois da promulgação da nossa Constituição. Depois dele, José Carlos Moreira Alves, que ingressou no Supremo Tribunal Federal em 20 de junho de 1975 e permaneceu no Supremo Tribunal Federal até 20 de abril de 2003, 15 anos depois da entrada em vigor da Constituição. José Carlos Moreira Alves, antes de ser escolhido ministro do Supremo Tribunal Federal, foi Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República no governo Médici e ministro do Supremo Tribunal Federal no governo Geisel. E de Jaci Falcão ingressa no Supremo Tribunal Federal naquele ano turbulento de 1967 e ali permanece vivenciando as experiências que em fevereiro, no início de fevereiro de 1969, levaram à cassação dos ministros Vitor Nunes Leal, Evandro Lins e Silva e o outro agora me fugiu, e Hermes Lima. É isso? Esse mesmo, Hermes Lima. Hermes Lima, que já estava no Supremo já há 30 anos, que experimentou 2 ditaduras no Supremo Tribunal Federal. Viu? A experiência dele é riquíssima. Pois bem, e depois disso, foram 11 ministros que entraram no Supremo Tribunal Federal antes de outubro de 1988 e que permaneceram ministros depois da promulgação da Constituição. Depois disso, entraram outros 11 ministros que morreram ou se aposentaram, não estão mais lá. Paulo Brossard, Carlos Mário Reis Veloso, José Paulo Sepúlveda Pertence, que ingressa no Supremo Tribunal Federal em 17 de maio de 1989, outro ex-procurador-geral da República, mas ao contrário de Moreira Alves, cassado pelo golpe militar, civil-militar, com a redemocratização. Sepúlveda Pertence. Ele é alçado à condição de ministro do Supremo Tribunal Federal e faz uma das mais brilhantes carreiras de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vários. Eros Grau, e esses 11 já não estão mais lá, e nós temos então uma composição em que o mais antigo ministro, José Celso de Mello, ingressa no Supremo Tribunal Federal em 17 de agosto de 1989. Pois bem, por que eu cito isso? Porque tentativa de aproximar as práticas, o direito como prática social, as práticas sociais do direito como saber, acaba nos levando, eu estou falando de direito processual penal, acaba nos levando a acompanhar os pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, a tentar extrair dali alguma medida, investigar pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, pelo comportamento da maioria, ou de cada um de seus ministros, em que sentido o direito processual penal pode ter se transformado nestes 25 anos. Mas uma investigação desta natureza não pode deixar de levar em conta a formação intelectual destes mesmos ministros. Como eu citei, Moreira Alves ainda permanece 15 anos no Supremo Tribunal Federal, depois da edição da Constituição de 88, depois da promulgação da Constituição de 88.
E ele ingressa no Supremo Tribunal Federal num contexto de negociação política, porque é assim que se ingressa no Supremo Tribunal Federal até hoje, um contexto de arranjos políticos, mas não de arranjos políticos com representantes democraticamente eleitos, mas arranjo político com lideranças da ditadura da época. Bem, o autoritarismo nas ditaduras é o valor positivo. É o valor positivo. Eu tenho muito orgulho de ter aqui na assistência vários integrantes de um grupo de pesquisa que eu coordeno, que é interinstitucional e transdisciplinar. Um deles, o professor Diogo Malan, que estuda a personagem Francisco Campos, importantíssimo, vários integrantes. Este grupo se chama Matrizes Autoritárias do Processo Penal Brasileiro. Nosso trabalho é esse, é investigar essas permanências autoritárias. E nesta caminhada, no sentido da investigação, claro, nos deparamos com todo tipo de loas ao autoritarismo, todo tipo de aplausos às expressões de autoritarismo. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu não sei se os profissionais aqui, os mais antigos, sabem disso, mas o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Hélio Tornaghi, em 1978, muito embora o ditador daquela época, Ernesto Geisel, ele tivesse prometido uma transição para a democracia no ritmo e na forma definida pelas lideranças civis e militares da ditadura, ainda havia no Brasil quem acreditasse que isso não aconteceria, que estavam tranquilos e folgados e confortáveis no regime autoritário. E há um livro, Instituições do Processo Penal, de Hélio Tornaghi, na edição de 1978, tratando especificamente de um termo de processo penal chamado prisão em flagrante, algo que os alunos da graduação estudam aqui. A prisão em flagrante como um fato jurídico, alguém está praticando uma infração penal, é surpreendido na prática da infração penal e é preso, e qualquer pessoa pode prender outra pessoa que esteja em flagrante delito. Pois bem, numa nota de rodapé e aborrecido com um sequestro, com um roubo a um carro desses, carro de transporte de valores no Paraná, Hélio Tornaghi, que em antropologia nós diríamos era um porta-voz autorizado do saber processual penal na época, numa longuíssima nota de rodapé, ele diz o seguinte: essa história de só prender em flagrante delito é um problema. Veja o caso destes ladrões do carro forte. Eram terroristas, criminosos, roubaram o carro forte, mas não foram presos em flagrante. No entanto, depois de um árduo e eficiente trabalho de pesquisa, os policiais descobriram onde eles estavam, uma semana depois. E vejam, seria render demasiada loa e subserviência à legalidade exigir desses policiais que procurassem um juiz para obter um mandado de prisão. Por que não prender de imediato essas pessoas? Professor Davi, olha lá, Hélio de Bastos Tornaghi, porque em 1978 ele acreditava que a ditadura era para sempre. Está lá o texto longo dele, que ali nas edições posteriores foi suprimido. Mas nesta edição está referido. Cristaliza uma maneira de ver, a forma autoritária. O que é autoritário? O adjetivo autoritário, o substantivo autoritarismo que dele deriva, empregam-se especificamente em 3 contextos: a estrutura dos sistemas políticos, as disposições psicológicas a respeito do poder
e as ideologias políticas. Essa é uma definição do Dicionário de Ciência Política, que era coordenado por Norberto Bobbio. Na tipologia dos sistemas políticos, são chamados de autoritários os regimes que privilegiam a autoridade governamental e diminuem de forma mais ou menos radical o consenso, concentrando o poder político nas mãos de uma só pessoa ou de um só órgão, e colocando em posição secundária as instituições representativas. As ideologias autoritárias, por sua vez, são ideologias que negam de uma maneira mais ou menos decisiva a igualdade dos homens e colocam em destaque o princípio hierárquico, além de propugnarem formas de regimes autoritários. Segue o Dicionário de Ciência Política do Matteucci, Bobbio, Pasquino e Mário Stopino. A centralidade do princípio da autoridade é um caráter comum do autoritarismo. A autoridade, no caso, é entendida em sentido particular reduzido, na medida em que é condicionada por uma estrutura política profundamente hierárquica, por sua vez escorada numa visão de desigualdade entre os homens, e exclui ou reduz ao mínimo a participação do povo no poder e comporta normalmente um notável emprego de meios coercitivos. Isso é característico dos regimes autoritários. Do ponto de vista dos valores democráticos, o autoritarismo é uma manifestação degenerativa da autoridade. Existe uma tendência significativa para limitar o uso do termo para as ideologias nas quais a acentuação da importância da autoridade, da estrutura hierárquica da sociedade, tem uma função conservadora. E esse é outro aspecto que eu destaco, a função conservadora do autoritarismo. Sociedades autoritárias, para além de estados autoritários, querem conservar o quê? Conservar a desigualdade. Esta desigualdade que afirma uma condição especial para quem está na situação privilegiada do exercício de alguma espécie de poder. Quando é o homem em relação à mulher, o poder do macho em relação à fêmea, do dono do capital em relação aos trabalhadores, de quem domina a política, de quem domina a economia, de quem domina os inúmeros espaços de capital social, cultural, econômico na sociedade. A conservação é o objetivo fundamental das práticas autoritárias. E aí, isso acaba sendo algo que nós temos que medir e pensar quando, trabalhando com a categoria da transição, partimos da suposição de que queremos deixar para trás um passado autoritário e substituir por um presente não autoritário, com construção do consenso, reconhecimento das diferenças, administração dessas diferenças, com impulso para a superação das desigualdades, com o reconhecimento do caráter perverso das desigualdades. Se há um caráter extremamente virtuoso nas diferenças, há um caráter perverso nas desigualdades que eu não vou desenvolver. E a tentativa de lidar com os conflitos no âmbito da sociedade, não de forma coercitiva, não com a expansão e com a aplicação de mecanismos de coerção, mas com o entendimento e a tolerância e a superação dos conflitos, o que não significa dizer uma absoluta eliminação dos conflitos. A existência dos conflitos é a existência da vida, revela a vida em si. Ministros do Supremo Tribunal Federal, que se formaram a partir de um tipo de concepção do direito, que não reconhece no conflito virtudes, que entende que o papel do direito é garantir uma segurança que será o tempo todo, a maior parte do tempo, a segurança dos interesses dos grupos e classes sociais fortalecidos, em detrimento dos grupos e classes sociais vulneráveis, não só das classes sociais, mas dos grupos sociais também, das mulheres, dos negros. E eu falo em uma casa, eu me orgulho de ter estudado aqui, eu falo em uma casa que abre as suas portas para os negros. Projeto de
ação afirmativa que eu defendo e reputo absolutamente essencial, se de fato temos um compromisso de transformação social. E a UERJ é isso hoje. Ela procura ser isso hoje, pode melhorar mais. Mas se der um passo atrás, é a conservação do autoritarismo. É a conservação do autoritarismo, é a conservação da manutenção de espaços de privilégio para segmentos da população brasileira que sempre ocuparam esse espaço. Abro parênteses para dizer o seguinte, que ao fim e ao cabo tudo se relaciona com o sistema de justiça criminal. Porque é o sistema de justiça criminal que será empregado para dar conta das questões, dos conflitos sociais numa perspectiva autoritária. Pois bem, é de se imaginar que há um projeto democrático incompatível com o projeto autoritário, no entanto há o reconhecimento de que sujeitos, seres humanos, pessoas de carne e osso, que estavam nas fileiras autoritárias, continuaram no exercício das suas funções públicas. E aí, Luciano, lá em Portugal você vai se deparar com algumas pesquisas interessantes, particularmente de professores de história, que vão rastrear, mapear na atualidade onde estão aqueles juízes e professores de direito que na época da ditadura eram baluartes do regime ditatorial, algo que nós não temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, as políticas do esquecimento, elas são interessantíssimas, elas dissolvem biografias. Todo mundo nasceu em 5 de outubro de 1988, é impressionante. É absolutamente impressionante. Todo mundo tem 25 anos. Não apenas a Constituição. Mas essas pessoas estão aí. Muitas delas ingressaram no Supremo Tribunal depois disso. E viveram dramas existenciais que se refletem na aplicação do direito. Eu tenho a impressão que um dos examinadores dos trabalhos que foram apresentados aqui é o professor Tiago Bottino. O professor Tiago Bottino tem um trabalho interessantíssimo, que é a sua tese de doutoramento, a respeito da tutela contra a autoincriminação compulsória, do direito ao silêncio, cuja violação, do ponto de vista de uma concepção autoritária, trabalhada pela ciência processual penal com uma mera irregularidade. Não se garante a alguém o direito ao silêncio, mas vamos ver se isso tem algum tipo de influência no processo penal concreto dessa pessoa. Com o passar do tempo e provocados pelo fato do Brasil ter se tornado signatário do Pacto de São José da Costa Rica, já não dava mais para ignorar que o direito ao silêncio que a violação do direito ao silêncio, a garantia contra a autoincriminação compulsória, tinha que provocar algo mais do que o reconhecimento de uma mera irregularidade. E começa a mudar a posição do Supremo Tribunal Federal. E o que é interessante nesse texto do professor Tiago Bottino é que ele se concentra na figura do ministro Celso de Mello, que é um ministro que percorre, ainda está no Supremo Tribunal Federal, portanto ele percorre essa trajetória toda. Do dia seguinte ao da Constituição, ele ingressa no Supremo em 1989, até os dias atuais. E se começa a trabalhar no Supremo com a categoria da nulidade relativa. Não, se ficar comprovado o prejuízo decorrente da violação do direito ao silêncio, proclama-se a nulidade. Até que se evolui para o reconhecimento de que há uma nulidade absoluta. Não se respeita o direito ao silêncio, o réu não tem que demonstrar que sofreu um prejuízo no processo, uma garantia foi afrontada, uma violência foi praticada contra a Constituição, que é a estrutura normativa do Estado de Direito. E só isso é suficiente para a proclamação desta nulidade no curso do processo. Quando se pensa, olhando para Celso de Mello, como ele mudou de posição nestes 15 anos da pesquisa do professor Tiago, quando nós, com um olhar voltado para as decisões do Supremo Tribunal Federal, continuamos encontrando várias manifestações
vários pronunciamentos de ministros do Supremo Tribunal Federal, que são absolutamente idênticos aos pronunciamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal antes de 1988, nós percebemos que não é uma questão normativa, não é uma questão constitucional, a análise de 25 anos pós-Constituição reclama, nesta complexidade, a admissão de que uma mentalidade, ela segue presente. E esta mentalidade, ela segue presente em antagonismo com o projeto político. Porque Constituição é projeto político. Constituição é projeto político. Coisa de 3 semanas, não me lembro exatamente quando, e caminhando para o fim, faltam 5 minutinhos, não é isso? Exato. Caminhando para o fim, é coisa de 3 semanas. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que no processo do mensalão cabem embargos infringentes. 6 votos a 5. Não interessa aí exatamente quem tem razão, se a maioria, se a minoria. O que interessa é estudar a estrutura da argumentação dos ministros, para saber quem, afinal de contas, está argumentando a partir de bases autoritárias, quem está argumentando a partir de bases democráticas, ou não autoritárias, que eu prefiro até denominar assim. E quando se investiga, e é interessante, o professor Luciano foi um dos advogados vitoriosos no caso do mensalão, além de extraordinário, porque eu sou um advogado, como eu disse, dos mais brilhantes advogados criminais do Brasil, foi vitorioso, viveu esta experiência lá. Quando se investiga a argumentação dos ministros, mesmo ministros relativamente novos no Supremo Tribunal Federal, argumentando com categorias antigas, eles revelam uma vassalagem aos princípios autoritários ou de conservação do status quo. Esse é o papel da universidade. A universidade não pode, um aluno meu que diz, isso se resolve assim, porque o Supremo decidiu dessa forma, digo, companheiro, está no lugar errado, nós dois estamos realmente vivendo experiências diferentes. Decisão do Supremo para a gente investigar e criticar, com lealdade, com responsabilidade, com educação, mas para criticar. Então, se vai lá e se argumenta pela conservação da ordem, a argumentação é autoritária. Muitas vezes é uma veste autoritária, tem cara nova, vestindo um autoritarismo antigo. Quando se argumenta a partir de uma outra ótica, e é interessante, Feldes, e assim eu vou caminhando mesmo para o fim da minha fala, quando se argumenta, trazendo para o centro do debate o Pacto de São José da Costa Rica, uma grande inovação de 1992, de 1969, a grande novidade no processo penal. Às vezes eu acompanho as falas do Juarez Tavares, do Juarez Cirino, eles falam da grande novidade do direito penal de 1962. A grande novidade do direito processual penal de 1969. Estamos disputando para ver o que é mais novo no Brasil. Quando se argumenta com o Pacto de São José da Costa Rica, se percebe uma argumentação isolada, um ministro falando, olha, a Corte Interamericana não nos permite outra solução que não seja essa. A argumentação com o Pacto já revela um antagonismo com uma estrutura autoritária de pensamento. E isso se irradia para os cursos superiores, que formam advogados, delegados, juízes, promotores de justiça, para a sociedade em geral, que, particularmente em casos midiáticos, acompanha e, de forma legítima, palpita, dá suas opiniões sobre os julgamentos. Seria muito mais útil para um projeto de transformação social se esta sociedade pudesse o tempo todo ser municiada. Olha, esse argumento tem um fundamento, tem uma história, tem uma filiação ideológica. Esse tem outra. Mas aí já é um outro ponto. Então, em linhas gerais, o que eu queria colocar para vocês de forma absolutamente não poética,
de forma, sem dúvida alguma, sem nenhum interesse retórico, sem nenhum recurso retórico, de forma respeitosa, com pessoas que eu imagino que estão aqui porque vão estudar e não porque vieram no show do Faustão. Então, deixando muito claro até a minha posição em relação a seminários jurídicos, e o professor Davi sabe disso. Eu hoje só participo de seminários com essa formatação. Estarei lá em Porto Alegre, estarei na semana que vem na Escola da Magistratura, na homenagem justa e merecida ao professor Luiz Ferraioli, e não estou em seminários que eu denomino de Faustão jurídico, porque eu tenho respeito pelas pessoas que estão estudando, mas ao mesmo tempo tenho uma concepção de que o estudo é assim, não tem download de livro. Livro é para ser lido, texto é para ser lido, a realidade é para ser lida, é para ser interpretada. Então, é nesta homenagem que eu faço a vocês o que eu trouxe para pensar, nessa minha humilde homenagem, que eu trouxe para pensar isso. Pensar o processo penal, mas com categorias que extrapolam a técnica jurídica. Os italianos, olha, tecnicismo jurídico penal afogou o saber processual penal na Itália. Nós estamos agora recuperando esse saber. Para isso precisamos de um oxigênio que é a ciência política, a filosofia, a sociologia e também o próprio saber processual penal de qualidade. Em linhas gerais, eu trouxe para o nosso debate a ideia do autoritarismo, das suas permanências e também da confrontação e do esforço para a sua eliminação, a sua superação. É isso, professor Diogo. Muito obrigado a todos. Queria parabenizar o professor Geraldo Prado pela excelente exposição, daquelas que nos deixam profundamente perturbados, puxam nosso tapete teórico, e tenho certeza que se o professor Weber Martins Batista aqui estivesse presente, pensaria, eu criei um monstro. Seria pensamento ao ouvir essa brilhante exposição do professor Geraldo. Gostaria então de, sem mais delongas, passar a palavra ao professor Luciano Feldes, de quem já era leitor assíduo e admirador incondicional antes de conhecê-lo pessoalmente. O professor Luciano tem um livro que eu teria muito orgulho de ter escrito sobre evasão de divisas, é um capo lavoura, uma referência nacional. Confesso que eu assisti às 30 e tantas sustentações orais da ação penal 470, ao vivo, em cores, pela TV Justiça. Confesso que tive a impressão que algumas montanhas pariram um rato, como o professor Lênio Streck escreveu, e a sustentação oral do professor Luciano Feldes foi de longe a melhor, fiquei encantado, e agora eu digo a ele pessoalmente o que eu pensei quando terminou. Luciano, eu quero ser você quando eu crescer. Boa noite. Quero conhecer esse Luciano Feldes. Falarei alto para, como diz Humberto Ávila, alto para ser ouvido, claro para ser compreendido e pouco para ser aplaudido. Muito obrigado, desculpem a informalidade, peço licença desde logo ao presidente desta mesa, ao meu professor e logo já viram, querido amigo Diogo Malan, e para dentro da oficialidade que caracteriza este evento, que possamos nos tratar num clima de sadia e formalidade. Eu tenho atualmente muito medo de segurança jurídica. Eu acho que os direitos fundamentais estão sob um ataque dogmático, evidentemente sob um ataque dogmático mediatizado, e isso está reformulando a fisionomia do nosso processo penal. É sobre isso que eu queria falar aqui aos senhores. Gostaria antes de agradecer muito o convite que me foi feito pelo professor Davi Tangerino. Eu sei do esforço que eu sei que o resultado talvez não possa ao público parecer tão eficaz, mas o que precisa se estruturar hoje em dia para nós reunirmos alguns colegas na pretensão de extravasar alguma inquietude não é algo simples. Então, professor Davi, muito obrigado pelo convite e com o maior orgulho venho aqui a esta universidade. E também ao seu staff aqui, o Orlandino, ao Vitor, enfim, as pessoas que fizeram parte deste evento. Eu também aqui, ao Erge, para mim,
a conheço fisicamente pela primeira vez, mas como eu gosto de trabalhar essas questões envolvendo o direito penal e o direito constitucional, sou um eclipse, né? Um eclipse que muda de resultado. Se eu olho a partir do enfoque solar ou lunar, há uma tendência de eu hipertrofiar o discurso a partir de onde examine este eclipse, a relação Constituição e Direito Penal. Como eu migrei para esta formação constitucional, foi daqui da UERJ também que eu escolhi um professor para fazer a apresentação do meu texto, que é o professor Daniel Salvante. Então eu tenho aqui grandes amigos, como já viram, mas sobretudo um grande respeito a esta universidade. Muito obrigado a todos. Eu antecipo a minha tese, ou pelo menos o que eu vim aqui dizer aos senhores, procurando fazê-lo desta forma simples. Tem uma preocupação muito grande em 3 premissas que estão cada vez mais recorrentes no discurso político. E faço uma pesquisa Google para examinar. A primeira é de que os direitos fundamentais não são absolutos. A segunda é de que o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. E a terceira é uma expressão que para mim vem carregada de tremor, porque ela tem algo de verdade em si, mas o grande problema é o sofisma que se operou em face dela, que é a famosa proibição de insuficiência. Pois, com estas terminologias, eu sustento qualquer visão autoritária do processo penal. E o pior, as 3 estão disfarçadamente sendo vendidas como impressões garantistas de um processo preocupado com os direitos fundamentais. Uma espécie de garantismo social ou algo que eu já ouvi por aí, garantismo integral. Confesso que eu conheci o pão integral, o leite integral, e agora isto faz com que ocorra o quê, meus amigos? Vamos nos dar conta de que uma coisa é o texto de direito fundamental, que está igual há 25 anos, outra é a norma de direito fundamental, que é o sentido que eu imprimo ao texto. E a norma de direito fundamental sofre sístoles e diástoles. E isto depende essencialmente, logicamente, dos juízes que pronunciam a extensão, o tamanho, a dimensão ou, tecnicamente, o âmbito de proteção dos direitos fundamentais. Eu vou dar um exemplo muito simples. Há 1 ano atrás, professor Diogo, ou 2, quando nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, como amicus curiae, pelo IBCCRIM, defender a DPF 187, vulgarmente conhecida como passeata da maconha, lá estivemos correndo um risco, que era o que temíamos, que o Supremo Tribunal Federal fizesse um controle ideológico das manifestações. E saímos de lá felizes, porque creio que foi a unanimidade aquela decisão que reconheceu a ilegitimidade das restrições, e aqui o Rio de Janeiro foi um local onde houve realmente restrições, inclusive de ordem judicial, a esta passeata. O Supremo afastou por ilegítima qualquer interpretação que pudesse visualizar no controle de conteúdo da passeata alguma apologia ao crime. Foi uma grande vitória. E se me perguntassem, saindo do tribunal naquele dia, se, por exemplo, usar máscara ou tapar o rosto numa manifestação fazia parte, estava dentro do âmbito de proteção do direito fundamental ou fora, eu responderia tranquilamente que estava dentro. Hoje não é mais assim. Vejam só. Não é mais assim e sabemos por quê. Não estou questionando, obviamente. Imagine que se formos defender a passeata da maconha no Supremo Tribunal Federal, lógico que nós não temos nenhuma preocupação, nenhum prurido com coletivos e com qualquer manifestação que se faça. Até porque o importante não é o teor da manifestação. Ou seja, poderia ser pela descriminalização do aborto, seria a mesma coisa, ou pela maior criminalização do aborto, seria igualmente legítimo, desde que não fosse feita uma contramarcha destinada a anular a existência da marcha anterior. E o Supremo fixou esses pressupostos dentro de limites que pareciam
claros, parecíamos que estávamos em céu de brigadeiro, parecia que havia sido afirmada a liberdade de expressão numa intenção superlativa, inclusive, no âmbito supremo. Mas acontecem as manifestações deste ano e sabemos que, infiltrados ou não, originários ou não, em meio a esses movimentos, houve muita disseminação de violência, de parte a parte, né? A ponto de não sabermos mais de onde vem a ação e de onde vem a reação. Pois é curioso, porque esta atitude, e muitas vezes sabemos, não vou mais precisar repetir isso, de segmentos que não têm a ver necessariamente com a causa que move a manifestação, fez com que tivesse de ter sido aplicado um remédio mais radical. E sabemos que quimioterapia não aniquila apenas células malignas. E todos nós hoje, de alguma forma, sofremos um emagrecimento desse direito fundamental, não na sua, talvez no seu núcleo essencial, mas no seu núcleo acidental. Ou seja, hoje a utilização de máscaras é proibida por lei, antes foi proibida por decisão judicial, e temos um aluno alemão lá no nosso doutorado, e eu tinha uma tendência, eu estava muito curioso para saber de que forma eu me posicionaria em relação a isso, e aí vim a saber que até aqui a legislação, a Alemanha criminaliza a utilização de máscaras ou roupas tendentes a buscar uma não identificação no âmbito de uma manifestação pública. Ou seja, isto já foi objeto de preocupação muito antes em outros países. Então, em resumo, os direitos fundamentais, eles, a sua existência, o seu âmbito de proteção depende dos juízes, depende do legislador, depende do executivo, depende da imprensa, mas sobretudo também depende do seu exercício. E aqui temos um exemplo ou uma situação clara em que isto sofreu uma certa, ainda que dirão pouco relevante talvez, diminuição. Mas o que nos preocupa? O que me preocupa é que tipo, precisamente na linha do professor Geraldo, que tipo de argumento nos leva a este emagrecimento? Tá? Porque os direitos fundamentais, todos sabemos, nascem com as revoluções. Tá? Estamos nos referindo às revoluções do século XVIII, evidentemente, e depois são plasmadas em Constituição, e parece que hoje nós não nos damos conta de que correu muito sangue para que nós tivéssemos agora, depois das 7 da noite, a certeza de que não tem nenhum policial chutando a porta da nossa casa. Isto sim conquista genuína do nosso tempo. A Constituição de 88, em certo momento, se apelidou de Constituição da bandidagem. Obviamente, sínteses e antíteses têm o seu momento de teses e antíteses têm o seu momento de síntese, ou seja, as forças contrárias têm no microfone do Congresso Nacional um momento e acho legítimo que esbravejem nesse sentido, mas temos um problema básico aqui. Se eu precisasse conceituar os direitos fundamentais, sobretudo na perspectiva do direito penal, do processo penal, eu diria que os direitos fundamentais são os pressupostos do consenso. Aquilo que é dado pelos direitos fundamentais não está submetido a consenso ou dissenso. O problema é que os direitos fundamentais, que em grande medida sim são de configuração legislativa, o legislador pode sim estender um puxadinho, pode eventualmente apertar o cinto diante, e este é o problema, de uma fundamentação idônea, que são os outros titulares de idênticos direitos fundamentais ou outros direitos igualmente importantes. Lógico, o que nós falamos hoje como expansão do direito penal não é outra coisa também senão a expansão do próprio direito, um dos seus reflexos. O direito engordou, ou seja, hoje nós somos protegidos como cidadão, mas sobreprotegidos como criança, sobreprotegidos como mulher, sobreprotegidos como idoso, ou seja, não há espaço para tantas prioridades. Isso é um pouco claro. E, paralelamente, o veneno, que é o direito penal, sempre vem. Mas qual é a questão?
aumentaram os direitos e aumentaram os titulares de direitos. Linhas conflitivas e colisivas eram de se esperar. Mas o nosso problema parece que o que não andou junto a esse movimento de expansão foi a dogmática jurídica, né? Então, quando eu vejo um recurso linguístico absolutamente genérico ao interesse público, substituindo a análise casuística do real interesse público e privado, eu posso mesclar essas categorias. Evidentemente, o que eu só não posso fazer é dizer que o interesse público arreda o interesse privado. O que eu não posso efetivamente dizer é trabalhar com a ideia de que os direitos fundamentais não são absolutos, ou seja, aqui o oposto linguístico não significa realidade. Bom, obviamente que eu não tenho o direito de matar, minha liberdade não me dá esse direito de matar, roubar. Isto a teoria interna dos direitos fundamentais explica, mas vejam como se incrusta um sentido, como se produz um sentido a um texto, e me preocupa muito isso numa decisão, e eu acabo fazendo hoje o que se chama de Ctrl+C, Ctrl+V. Mais ou menos isso que o professor Ângelo Geral se referia, quando eu repito sem refletir. Então, decisões, pergunto, né? Temos também alguns motivos também de vir aqui atendendo esse muito gentil convite que faço, é dizer também de nossas pesquisas, ou seja, temos, junto com o professor Nereu Giacomoli, também lá no Rio Grande do Sul, desembargador ilustrado, foi o desembargador, hoje advogado Geraldo Prado, professor, um estudo indicativo de quantos juízes que decretaram medidas cautelares, pessoais ou patrimoniais, acabaram por absolver posteriormente o acusado. Esse estudo não é inédito, mas vem sendo acompanhado. Então, quando se fala em separar essa função cautelar do processo penal da função final, nós temos que saber sobre o que estamos falando. E esta é a minha preocupação de base hoje, sob a perspectiva da atuação no processo. Eu morro de medo hoje de trabalhar, porque é basicamente incontrolável uma decisão de quebra de sigilo bancário, ou de quebra de sigilo fiscal, ou de interceptação telefônica. Eu só quero dizer uma coisa, não é novidade também, mas a ausência de controle quanto ao conteúdo da lei e quanto ao conteúdo da decisão judicial levou-nos, sabemos aonde. Quando o Kelsen dizia e sustentava de forma absolutamente genial, era uma evolução à época, sobre a pretensão de pureza da teoria jurídica, do direito em si, no sentido de que não se distinguia entre vigência e validade da lei, ou seja, a norma valia porque havia sido feita o texto de uma determinada forma, observadas as maiorias parlamentares, não havia controle de conteúdo. 5 anos depois, nós temos a lei de Nuremberg, nós temos a lei de esterilidade, nós temos a lei de defesa da saúde hereditária do povo alemão, e nós temos aquela que foi a lei que conferiu aparência de legalidade a todo o regime nazifascista, que foi a reforma do Código Penal do Reich, que dizia que crime na Alemanha era aquilo que ferisse o são sentimento do povo alemão. Nós sabemos que isto leva a Auschwitz, e os juristas ficam, como se diria lá em Montenegro, uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, tem uma frutinha chamada Putiá, que a moda há 40 anos atrás era encher o bolso com os putiás, de redondo, e aí a criança descia da árvore e caía nos putiás. Como fazer para juntar? Então se criou uma expressão: me caiu os putiás no bolso. O que eu faço agora? Quando Habermas, que engrossou as fileiras do positivismo jurídico, verifica o resultado daquele sistema, ou seja, que de alguma forma o positivismo jurídico clássico foi instrumentalizado e propiciou que se constituísse uma lei dessa natureza, se verificaria que a pureza de uma teoria que assim se pretendia do direito. Obviamente que o parágrafo único dessa lei dizia que o intérprete do são sentimento do povo alemão era o Führer. Lógico, então, que quem decidiu que era crime naquele regime era Hitler. E as medidas daí se sucederam. Quando Hadebrück,
quando Lescaio do Teatro Bolso diz: o que fazemos agora? Theodor Adorno, na filosofia, vem dizer: não sei. Não repetir Auschwitz converteu-se num novo imperativo categórico. Alguma outra coisa tem que ser. Ou seja, eu tenho 2 retrovisores, devo tapá-los, devo olhar para frente. Não se conhecia o novo modelo de Estado. Quando aí, a partir disso, que se preconiza este movimento de direitos humanos, que hoje a revista Veja, efetivamente tem, que se decide com base numa convenção internacional. A revista Veja faz uma capa como aquela. Essa capa vai ficar famosa como uma capa da primeira revista Veja. Vocês devem lembrar, foi uma capa com a justiça, se inclinando para quê? Se inclinando para quê? Ou seja, porque o ministro Celso de Mello efetivamente puxa e utiliza como argumento adicional Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, sofremos uma exposição do poder da forma como for. E aí gostaria de fazer os encaminhamentos em relação a este tema. Temos que ter o devido cuidado, porque obviamente que o judiciário está também para suportar estas pressões de imprensa, logicamente, mas temos que ter um cuidado com a afetação opressiva dos direitos fundamentais. A professora do Rio Justiça Federal, a doutora Simone, que escreveu exatamente um livro primoroso, um livro sobre a publicidade opressiva em relação aos julgamentos criminais. A prática nos indica que o juiz não decide da mesma forma quando nós temos uma situação de absoluta opressão mediática. E o problema se engrossa quando nós utilizamos nomenclaturas jurídicas, criamos categorias jurídicas de onde? Ou seja, garantismo social, ou seja, e não nos damos conta do que ela traz de embutido, do contrabando que acaba vindo junto com essa nomenclatura. Então, a multifuncionalidade dos direitos fundamentais, tema, fio condutor dessa minha breve exposição, estaria evidentemente indicado na senda do que declarei a Constituição Alemã de 49, italiana de 47, que os direitos, o Estado, em relação aos direitos fundamentais, deve ter uma postura não só de respeito, mas também, efetivamente, de proteção. E, obviamente, em alguma medida, diante de direitos fundamentais absolutamente essenciais, diante de ataques absolutamente gravosos, que o direito penal, efetivamente, deve estar. E por uma razão, se não outra, porque se não estiver o direito penal, vai estar outra coisa. Agora, daí a se virar a ampulheta e se estabelecer que garantismo jurídico é ocupação de espaços a causa de mais defesa social, é algo que não se pode fazer legitimamente, ou no plano acadêmico poderíamos dizer, é algo que não se poderia dizer honestamente. Porém, eu gostaria de fazer referência a 2 decisões e comentar uma que está por vir. Uma do meu Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e foram casos que eu atuei e que me parece que devem ser aqui referidos. Decisão no habeas corpus, em que se questionava a validade de uma interceptação telefônica, diálogo obtido fora do prazo da decisão judicial. Isto é a decisão deste ano. Certas garantias, voto prevalecente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, certas garantias, ainda que amparadas na Constituição, não podem invalidar prova já produzida, que aponta a prática de crime. Digo, inclusive, que a prova é ilícita, quando não há outro modo de provar um fato ilícito, encontra justificativa nos princípios gerais de direito, na lógica das coisas e no princípio de que uma república deve ser justa e solidária. Mas o que é isso? Isto cabe em qualquer lugar, para qualquer um. Em Brasília, não caberia aqui a comparação, mas eu vou fazer. Em Brasília, os corredores de Brasília se comentam, cuidado,
pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ou seja, e aí o Paulo, o desembargador, diz no voto, posso provar também se quiser, pode me escutar, eu tenho 2 celulares e 2 telefones fixos, pode me escutar, eu sou um cidadão de bem, não vou encontrar nada de ilegal e nada de imoral. Interessante, de perspectiva. Pois o caso semelhante vai ao Superior Tribunal de Justiça, que é o caso que o professor Geraldo também hoje trabalha, e se discute a abertura dos HDs de uma instituição financeira a partir de uma decisão judicial constituída numa palavra só: defiro, ponto. Defiro, ponto. E diz o ministro ou uma ministra do STJ: cumpre ressaltar que o direito à privacidade é um dos princípios basilares da Constituição da República, porque protege o cidadão de bem contra o abuso da repressão estatal. Ou seja, moral, cidadão de bem, são, digamos assim, adjetivações que estão vindo acompanhadas de categorias dogmáticas como superioridade de interesse público sobre privado, proibição de insuficiência e relativização de direitos fundamentais. Olha, por enquanto foi só as máscaras que proibiram, mas se nós não recategorizarmos, isto parte essencialmente da academia, se nós não dermos sentido, estrutura a uma crítica que se faça a este modo de produção do direito, tendencialmente esta lipoaspiração normativa em nosso desfavor tende efetivamente a se agravar. Eu diria, então, que, finalizando, e acho que, desculpe também pelo nosso atraso e outro decorrente do trânsito, eu já vejo certa impaciência aqui, a mensagem que eu traria é de que, quando nós formos nos manifestar, pelo menos no sentido acadêmico, sobre a validade de uma garantia constitucional, não como vítima, porque como vítima eu entendo, também há que imagina que eu agiria mano próprio, talvez se pudesse, não deveria, contra um crime que eu fosse, ou um familiar que eu fosse vítima. Mas é justamente por isso que nós denunciamos a vingança privada. E quando eu vejo um juiz se colocando a sua perspectiva de um cidadão que efetivamente não existe, o que eu promovo a vocês pelo menos o que eu provoco os senhores, é que façam o exercício da ética da alteridade. Né? Ou seja, direitos fundamentais não são para criminosos, mas também são para eles. E sempre para eles é que são para nós. Até porque esta discussão de que o interesse público prevalece sobre o interesse privado só poderia vir a rigor ao final do processo. No momento em que eu digo que para investigar um crime eu posso arredar uma garantia, eu já estou evidentemente me antecipando em relação àquilo que não poderia ser objeto de antecipação, que é a decisão. Então, tenhamos claro que todo e qualquer avanço no âmbito dos direitos fundamentais, a sua dimensão objetiva, para além da subjetiva, para além de direitos de defesa, sim, os direitos fundamentais são imperativos de tutela. Mas que todo este avanço, todo este potencial, todo este ganho normativo do segundo pós-guerra, a partir de muito sangue, de muito cadáver, não pode vir ao custo de retrocessos. Ou seja, não pode vir com o emagrecimento da função primordial dos direitos fundamentais, que são efetivamente os direitos de resistência contra a ação estatal. Então, integral não é um nome que seria propriamente o garantismo. Né? Integral deve ser a pretensão de clareza da ciência jurídica e não a esperteza retórica de quem, a falta de argumentos, cria nomenclaturas que assassinam posições jurídicas ativas, como essa que nos permite estar aqui, pacífica e reflexivamente dialogando os direitos humanos. Muito obrigado pela honra de ter estado aqui.